Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Quem Lê Ganha Mais. No vídeo de hoje vou fazer uma resenha de um dos livros que eu li em 2023 e que não poderia ficar de fora aqui do canal. É um livro que vale muito a pena falar sobre ele, que é Flores para Algernon. E aí, já leu? Já ouviu falar? Sabe alguma coisa dessa história? Continue no vídeo para saber um pouco mais sobre esse livro. Flores para Algernon é uma ficção científica também que envolve um pouco de psicologia. Foi escrito por Daniel Case e publicado em 1959. Ele é um livro assim muito envolvente, ele mexeu bastante comigo, fez eu refletir muito sobre eu mesmo, mas também a minha relação com outras pessoas. É um livro que tem uma escrita bem diferente do tradicional e assim foi uma coisa nova para mim. O próprio personagem principal, ele é o narrador dessa história, então a gente acompanha ela totalmente do ponto de vista dele. E assim, valeu muito a pena esse livro, assim, é um livro que eu recomendo fortemente a leitura. Eu fiz a leitura desse livro em conjunto com uma amiga e foi uma leitura assim muito boa. Não sei se você já teve essa oportunidade de fazer uma leitura em conjunto. Eu acho que isso enriquece muito, porque assim, acaba que a gente troca informações, troca ponto de vistas e muitas coisas que a gente vê no nosso campo de visão, outra pessoa vê aquilo de uma outra forma e isso enriquece muito a leitura. Aqui no canal existem alguns livros de leitura coletiva, tanto que eu fiz, quanto a Ellen fez também, que vale a pena você conferir depois. E fica a sugestão para você fazer algumas leituras coletivas também. Você gosta disso? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. Agora falando um pouco sobre o livro. E antes de fazer a resenha dele, não se esqueça que se você se interessar por esse livro, vou deixar um link aqui da Amazon. Comprando por esse link, você estará colaborando com o nosso canal. Então, Flores para Algernon é um livro onde Charlie, que é o personagem principal, ele está escrevendo um relatório, no qual ele participa de uma experiência. O que acontece? Existem dois pesquisadores, que é o Dr. Strauss e o Dr. Nemur, eles estão fazendo um experimento no qual eles querem elevar o QI de pessoas que têm alguma deficiência intelectual. E Algernon é, na verdade, um dos ratinhos que fizeram parte desse experimento. Então, eles fizeram primeiros experimentos nos animais. Na hora que conseguiram ver que deu certo, que foi com esse Algernon, eles optaram agora por avançar essa pesquisa em seres humanos e a primeira pessoa que recebeu essa técnica inovadora foi Charlie. Então a gente vai acompanhar o registro do Charlie desde o dia que ele foi recebido até o final ali dessa parte do experimento. Então a gente vai acompanhar tudo o que aconteceu do ponto de vista dele, porque ele tinha que fazer relatórios diários. A gente vai acompanhar ali essa preparação do processo cirúrgico, os acontecimentos pós-cirurgia e todo o desenvolvimento de Charlie a partir desse experimento, no qual o QI dele acabou sendo elevado. Então a gente vai ver todas as questões envolventes a tudo isso. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu acho assim, é um livro que vale muito a pena a leitura dele para que você tenha as suas próprias impressões e consiga ver esse caminho que Charlie foi fazendo. E o final é bem emocionante, muito mesmo, assim. A gente acaba entendendo um pouco mais no final essa questão do título do livro. Ok, e por que eu gostei tanto desse livro? Para mim é porque eu consegui tirar várias lições dele. Tem livros assim que a gente lê, daí você pega uma ou outra lição, mas esse aqui foram várias, tanto do âmbito social, tanto do âmbito intelectual, tanto também do âmbito relacional. Então é um livro onde eu consegui aprender muito e refletir sobre muitos assuntos. O primeiro dele foi a nossa relação com pessoas com deficiências. Nesse caso aqui, Charlie é uma pessoa que tem uma deficiência, ele tem um baixo QI. No livro ele é tratado como a expressão antigamente utilizada, uma pessoa retardada. Ele relata ali como que era a sua vida antes da cirurgia e depois a gente vai vendo como que são essas relações. Não sei se vocês já pararam para perceber como que vocês reagem frente a pessoas que têm algum
alguma deficiência, seja ela qual for, e aqui, por mais que está falando de um tipo de deficiência, que é a deficiência intelectual, mas a gente pode pegar essa mesma abordagem e a gente levar para outras pessoas que têm outros tipos de deficiências. Como que é essa relação? Então, eu refleti muito na minha relação com essas pessoas e como que muda algumas situações. E eu fiquei pensando, por exemplo, quantos já viram pessoas com síndrome de Down fazendo o empacotamento de compras no mercado? Muitas vezes a gente está lá, elas estão fazendo e a gente acaba tendo uma certa paciência numa possível demora do empacotamento. Mas se existe uma outra pessoa que a gente olha e julga normal e ela está demorando o mesmo tempo que uma outra pessoa, como que a gente age? Será que a gente fica impaciente? Fala assim, nossa, meu Deus do céu, está demorando muito? Então, assim, essa foi uma coisa que fez eu pensar muito. É isso, como que é a nossa relação com pessoas com deficiência e se isso tem alguma diferença com a nossa relação com outras pessoas também. E às vezes a pessoa ela pode não ter nenhuma deficiência, apenas é diferente da gente. Daí fica aquela reflexão, como que nós tratamos as pessoas que são diferentes de nós? Um outro ponto que me chamou muito a atenção é a questão do desenvolvimento intelectual e emocional. Esses dois desenvolvimentos, eles têm que meio que andar juntos. Quando a pessoa tem um desenvolvimento maior numa área do que na outra, existe um certo descompasso na vida adulta. Então, isso a gente acaba observando tanto em pessoas que têm um QI muito baixo, quanto pessoas também que têm um QI muito alto. Muitas vezes o desenvolvimento intelectual, ele está afastado do desenvolvimento emocional e isso gera muito conflito e sofrimento. Mas quanto mais me aprofundava nesse emaranhado bagunçado de sonhos e memórias, mais eu percebia que problemas emocionais não podem ser resolvidos como problemas intelectuais. Cada uma dessas áreas, elas têm a sua forma de desenvolver, seja relacionando com outras pessoas e tendo um ambiente seguro para um desenvolvimento emocional, quanto adquirindo conhecimento e tendo a humildade de aprender e ensinar. E isso vai ajudar no desenvolvimento intelectual. E essas duas coisas têm que andar juntas, porque isso vai gerar bem menos problemas. Teremos problemas? Teremos, porém podem ser minimizados. A parte que mais me pegou nesse livro foi a questão que envolve relacionamento familiar. Os traumas de infância de Charlie, nossa, mas isso, assim, dá uma certa comoção ler o que ele já passou na sua infância, como que ele foi tratado pelos vizinhos, pelos colegas, até mesmo dentro do ambiente familiar, como que era a tratativa ali dentro. E isso tudo fez com que ele chegasse na vida adulta com certas limitações que no desenrolar da história você vai olhando assim, e eu sofri bastante com Charlie, seja ele com o pai, com a mãe ou com a irmã dele, assim, foram alguns momentos assim bem tristes do livro, mas também que demonstram como é importante a questão do relacionamento familiar para o nosso desenvolvimento, independente do nosso QI, independente da nossa condição, com ou sem deficiência, o ambiente familiar, o núcleo familiar, ele é muito importante para o nosso crescimento. E aqui a gente vê a importância e o impacto que gera na pessoa, na formação do ser, um ambiente familiar. E assim, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o encontro dele depois da cirurgia com a mãe é uma parte assim de cortar o coração. E grande parte das coisas, por mais que a gente olhe que é mínima na infância, isso tem um impacto muito grande na vida. Então, alguns gostos do Charlie, algumas ações que ele toma, muitas vezes está baseado no que ele fazia ou deixava de fazer quando era criança. E a gente acaba vivendo hoje um reflexo do que a gente era quando criança e como a gente foi tratado. Por conta da cirurgia, o QI do Charlie foi desenvolvendo, elevando-se cada vez mais. E uma das coisas que ele tinha bastante sonho era de poder conversar com os professores da universidade. Ele estudava lá na escola com a professora Kinnia. Ele tinha muita vontade mesmo de conversar com os professores.
E até que chegou um momento onde ele teve esse diálogo com vários professores, conversando sobre vários assuntos. E aqui a gente consegue observar um pouco as implicações que um elevado QI pode causar nas relações humanas. Então, assim, Charlie ele foi tendo o seu QI aumentado e isso impactou um pouco em como ele relacionava, em como ele conversava com outras pessoas também que tinham um QI acima da média. E aqui a gente vê muito a discrepância entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento emocional, porque em alguns momentos Charles parece que ele não tem ainda aquela maturidade emocional para algumas situações e acabava agindo um pouco de forma imatura para a sua faixa etária, mas o seu desenvolvimento intelectual foi muito elevado em muitas situações. Como eu falei anteriormente, as relações familiares impactam na vida de qualquer ser humano. E observamos isso também quando Charlie começa a se relacionar com mulheres. Grande parte disso é meio que um reflexo da própria relação que ele tinha com a sua mãe na sua infância. Freud gosta de falar sobre isso, mas é porque a gente acaba aprendendo o que é amor dentro da nossa relação familiar. E aí, quando nós saímos para relacionar com outras pessoas, a nossa base de amor é aquela que a gente aprendeu na infância. E muitas vezes esse amor, ele pode ser uma coisa saudável e segura, outras vezes é uma coisa abusiva e prejudicial que vai levar a pessoa a se relacionar de uma maneira prejudicial para si mesma. Esse livro ele apresenta um desafio logo no começo. Charlie, ele tem uma deficiência intelectual. Logo, ele não aprendeu a escrever corretamente num processo de alfabetização normal. Aí, os primeiros textos que estão aqui, dos primeiros dias do seu diário, eles estão com erros grotescos de português, porque ele está escrevendo como que ele acha que a palavra tem aquele som, sem pontuação, sem divisão de frases, sem nada. E isso pode ser difícil para nós que estamos acostumados a fazer esse tipo de leitura. Mas aí também já é um exercício de empatia na forma de, será que eu tenho paciência para ouvir o que uma outra pessoa que não tem o mesmo conhecimento que eu está falando? E assim, será que você nunca recebeu no WhatsApp alguma coisa de alguém que escreveu de forma errada alguma palavra? Então assim, da mesma forma que a gente pode ter empatia com essas pessoas, esse livro já apresenta esse exercício logo no começo. Será que eu tenho a empatia suficiente para ver ou ouvir o que uma pessoa de um QI baixo ou de uma deficiência tem a falar para mim? E com o decorrer do tempo a gente vai vendo que a escrita dele vai melhorando até chegar a um ponto que tem todas as pontuações, o vocabulário está muito bom, não tem erro, não tem nada. Então assim, esse comecinho é um desafio para você ir treinando, e eu senti isso, né? Ir treinando a empatia de ir se conectando com o personagem principal. E eu acho que isso fez toda a diferença para mim, porque quando eu fui tendo a paciência com o Charlie logo no comecinho, a cada conquista dele, ele entendeu o que era uma vírgula, entendeu o que era um ponto, eu comemorava como se fosse eu estivesse aprendendo a escrever. E assim, é muito legal sentir isso. Então essa conexão com o personagem logo no início fez com que eu me emocionasse muito com ele no final do livro. Esse foi um dos melhores livros que eu li em 2023. É uma recomendação que eu indico para todo mundo e indico você também a ler esse livro caso não tenha lido. Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa obra, quais foram as lições que você aprendeu. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e nos vemos em um próximo vídeo. Até mais!